Então, ó, a gente falou dos ângulos correspondentes. Agora a gente vai falar dos ângulos colaterais. O que é um ângulo colateral? É quando eu tenho dois ângulos que não possuem o mesmo vértice e estão do mesmo lado em relação à transversal. Então, ó, mesmo lado é direita e esquerda e não possui o mesmo vértice, ou seja, imagina que eu venho e vou colorir esse daqui, que é um ângulo A, por exemplo, e venha e vou colorir ó, do mesmo lado que eu tô aqui. Eu tenho esse de cá, o ângulo B. Quando eu tenho esses dois ângulos que estão do mesmo lado, que não tem o mesmo vértice, o que é vértice? Esse pontinho de encontro aqui. Então, eles não podem se encontrar. Eu não poderia vir e escrever aqui, ó. Vou até completar todos aqui. Um de cada cor para ficar mais fácil. Aqui eu coloco o C, aqui eu coloco o D. Então, ó, coloquei os quatro ângulos. Eles estão todos do mesmo lado. Então, colaterais, ok. Eles ocupam a mesma transversal. Beleza. Só que nos colaterais não pode ter o mesmo vértice. E o vértice é um ponto de encontro. O que quer dizer? Que o C e o A não é colateral. Eles entre si não são colaterais. Por quê? Eles têm esse pontinho de encontro aqui. E o meu B e o D também não é colateral, porque eles têm esse pontinho de encontro. Então, quem que é colateral? Qual que é a diferença do interno para o externo? O interno está na parte de dentro da paralela. O externo está do lado de fora da paralela. Então, aqui no caso dos internos, qual que é a minha possibilidade colateral interno? O A com o B. Por que o A com B? Porque ó, os dois estão do lado de dentro da paralela e eles não têm ponto em comum na reta. Não tem nenhum pontinho que fala assim, nossa, esse aqui vale para os dois. Não tem, porque o ponto do A está aqui em cima. O ponto do B está aqui embaixo. Então, eles não têm esse mesmo ponto em comum, eles não têm esse vértice em comum. No caso dos colaterais externos, a gente vai partir do mesmo raciocínio. Eles estão do mesmo lado, então, ou direita ou esquerda, e eles não podem ter um vértice em comum. Só que o nome não é externo, então quer dizer que está de que lado? Está do lado de fora da paralela. Então, aqui agora, não pode ser o B e o A, porque o B e o A está do lado de dentro aqui. Então, sobrou quem? C e D. Sobrou o C e o D. E por que que eles são colaterais, então? Porque eles estão do mesmo lado da minha transversal, então todos estão do lado direito, e não tem esse mesmo ponto em comum, ó. O C, o ponto em comum dele é com A. E o D, o ponto em comum é o B. Então, ó, C e D estão de fora e não tem ponto em comum. E estão do mesmo lado. E aí, a gente tem algumas relações entre eles. Primeira relação que a gente vai ter aqui entre os colaterais internos. Os colaterais, gente, quando a gente tiver dois ângulos, a soma dos dois vai ser 180. Porque, ó, se eu pegasse aqui o C com A e somasse, eu ia ter 180. Então, se eu estou pegando o A com o meu B, ó, um de cima, um de baixo. O B não é a mesma coisa que o C, que a gente viu ali, a gente acabou de ver nos nossos correspondentes, eles têm o mesmo valor? Então, se tem o mesmo valor, ó, eles vão somar 180. Então, nesse caso, o A mais o B tem que dar 180 graus. E no de baixo, exatamente a mesma coisa. O C, que é o de fora, com o D, que é o de fora, também tem que dar 180 graus. Essa é uma informação assim, muito, muito importante. Então, aqui agora, eu vou mostrar a relação desses ângulos colaterais. Tá? Que eu não sei se essa parte da relação vocês já conheciam ela toda. Então, deixa eu pegar o desenho aqui, ó. Só para vocês entenderem. Aqui.
aqui. De verdinho aqui. E aqui. Então, ó. A gente tem, nesse caso, deixa eu colocar aqui o A, o B, o A, o B, deixa eu colocar um C de cá. Beleza. Qual que é a relação dos ângulos colaterais? Então, lembrando que esses colaterais podem ser internos ou externos. Então, os dois podem estar do lado de dentro ou do lado de fora da minha paralela. Esses dois ângulos colaterais, eles são suplementares, a primeira relação. O que é ser suplementar? A soma é 180 graus. Beleza. Segunda coisa, o D e o B, e o A e o B, aqui no caso, né? São colaterais externos. Por quê? Estão do lado de fora. Se eu somar os dois, tem que dar 180, que eu já tinha até falado aqui em cima. Outra coisa que a gente tem aqui. O meu A tem o mesmo valor do C. Essa também é uma relação. Então, a gente fala que o A é congruente com o C. A gente também já viu isso quando a gente fala dos ângulos correspondentes. Né? A gente tem os correspondentes internos e externos. Beleza. Outra coisa. B mais C, se eu pegar aqui o B mais C e somar também, esses dois também tem que dar 180. Por que tem que dar 180? Porque eles são suplementares, ó. Então, os dois formam uma retinha. Um está complementando o outro aqui, está suplementando, na verdade, né? Então, B mais C também dá 180. Ou seja, como conclusão, todas as vezes que a gente tiver colateral, independente se é interno ou externo, eles têm que somar 180. Não somou 180, então não é colateral.